paz do Senhor Jesus, podeis assentar em nome de Jesus. Eu peço aos amados irmãos que abram sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 15. Vamos começar do começo. Louvado seja Deus. Aleluia. Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 1. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E, achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso, e, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, povo de Deus? Irmãos, esse texto é uma palavra voltada para a salvação, apesar de se utilizar também na ministração de outros temas. E falando, irmãos, sobre salvação, pegando até o gancho do título que se tem na própria Bíblia, o tema de hoje nosso é Em Busca do Perdido. Irmãos, se nós dermos uma olhada, no início do texto a Bíblia diz que se chegavam, publicanos e pecadores. Publicanos eram cobradores de impostos, como foi Zaqueu. E a Bíblia diz no verso de número 2 que os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe e come com eles. Irmãos, em toda a história da humanidade sempre vão existir aqueles que fazem, os que não fazem, e ainda pior do que não fazer, criticar. Nós tivemos aqui, irmãos, recentemente, o batismo do nosso irmão Danilo, e esse batismo de Danilo, irmãos, teve mais de 9.000 visualizações no Instagram. E teve pessoas que curtiram e teve pessoas que não curtiram. Então, irmão, você veja que isso acontece, mas nós temos que estar prontos e preparados para as críticas. Assim também foi no YouTube, teve mais de 9.000
visualizações o batismo dele. Teve quase 700 curtidas, né, no nosso Instagram, a página da igreja, porque isso faz parte, né? Faz parte aquele que olha, comenta, acha bom, e da mesma forma aquele que olha, comenta e faz mal. Mas por causa disso, irmãos, o plano de salvação de Deus não mudou. Você veja que o nosso Senhor Jesus, como fala, né, no Evangelho segundo São João, capítulo 3, no verso 16, está escrito que lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E por causa, irmãos, do que Deus traz ao mundo, o seu Filho, para proporcionar a salvação, Jesus Cristo não mudou o foco dele. Nós vimos aqui no segundo versículo, a Bíblia diz que os escribas e fariseus criticavam Jesus porque estava comendo e conversando com pecadores. Mas Jesus veio para quem? Não foi para os pecadores. Jesus não veio para os doentes, para os enfermos. Irmãos, Jesus Cristo fez um papel hoje como nós podemos comparar com salva-vidas. O salva-vidas, ele está lá na praia com o objetivo claro, salvar vidas. Eles têm jet ski, eles têm boia, eles nadam, eles se preparam fisicamente para poder salvar a vida das pessoas. Mas tem aquelas pessoas que elas não salvam a ninguém, mas está lá na praia de braços cruzados fazendo o quê? Criticando o salva-vidas. Vamos falar para aquele salva-vidas? Deus me livre, o nome daquele me salvar. Olha para o jet ski, todo sucateado. Olha para aquela boia, que boia horrorosa. Ou seja, ela não salva ninguém, mas está sempre à disposição para quê? Para criticar. Mas, irmãos, quem faz o bem, que sabe fazer o bem, não vai deixar de fazer o bem por causa das críticas. Jesus Cristo, ele não deixou de fazer o que deveria ser feito por causa das críticas. As críticas, irmãos, elas não podem nos parar. Na verdade, elas podem até nos servir de combustível para a gente continuar. Então, irmãos, o que é salvação? Salvação é algo pelo qual Deus livra a pessoa da situação de perigo, opressão, sofrimento, inclusive através da salvação, livra também a pessoa da culpa e do pecado. Então, irmãos, muitas vezes a pessoa tem levado sobre si, né, um peso, um fardo, uma culpa, um pecado que vem se arrastando como uma esfera de ferro presa ao tornozelo. E aí, trazendo o primeiro ponto, irmãos, da nossa ministração, olhando para o verso 1 e 2, repetindo, ele diz, né? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com ele. Abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 3, no verso de número 14. Você vai mais para frente um pouco aí, você está em Lucas. Depois as ministrações vão estar disponíveis não somente no Instagram da igreja, mas também no nosso canal do YouTube. Se depois quiser assistir, pegar alguma passagem que esqueceu de anotar, ou até está utilizando para estar encaminhando, né, para aquele grupo da família, de amigos, pessoas que Deus coloca no seu coração que precisa ouvir essa palavra de salvação. Porque, irmãos, hoje infelizmente está muito raro. Poucas são as igrejas que ainda se preocupam em pregar sobre salvação, arrependimento, pecado, Espírito Santo, batismo. Hoje infelizmente só se busca pregar sobre coisas boas, palavras de bênção, de vitória, de grandeza. Filipenses 3,14, mas a Bíblia diz que Deus exorta os filhos a quem ama, né?
Filipenses 3,14 diz assim, ó: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está onde? Então, irmãos, prossigo para onde? Qual é o seu alvo hoje? Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo primário? O que é que diz o texto? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, irmãos, qual é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? A salvação. Salvação. Irmãos, vamos nos manter no alvo. Seu alvo principal hoje, irmãos, é Jesus Cristo. Irmos, irmãos, em rumo ao céu. Chegar, irmãos, no reino de Deus. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Irmãos, ter sucesso não é conquistar as coisas desta terra. Ter sucesso é chegar naquele grande dia e Jesus Cristo te dizer: vinde benditos de meu Pai. Sucesso, irmãos, é conseguir adentrar ao reino de Deus. Sucesso, irmãos, é você ter o Espírito Santo em sua vida. Né? Isso é ter sucesso, irmão. Isso é algo que ninguém pode roubar de você. A Bíblia, a palavra de Deus diz, né? Não tema o homem, porque ele só pode destruir a alma, mas tema sim a Deus, porque ele pode mandar para o inferno. Então, irmãos, vamos temer ao Senhor nosso Deus e seguir para o alvo, irmãos, da nossa salvação. Não empreste os seus ouvidos para a crítica, né? Não empreste os seus ouvidos para aqueles, irmãos, que não têm nem feito nada a seu favor, mas têm se disponibilizado a querer falar mal, né? Falar mal das suas atitudes, daquilo que você fala. É como se fosse um crítico de plantão. Ele não está proporcionando nada de bom. É aquela condição que hoje se usa muito, né? Relacionamentos tóxicos. Né? Aquele relacionamento não somente conjugal, mas um relacionamento de amizade, né? Pessoas que só estão te fazendo mal. Por que manter o tipo de relacionamentos com eles? Você vê o nosso Senhor Jesus Cristo se relacionando com os escribas e fariseus? Por quê? Porque ele era oposição ao reino de Deus. Né? Eles eram pessoas que não contribuíam, sempre estavam buscando ir na contramão daquilo que o nosso Senhor Jesus procurava fazer e pregar. Então, irmãos, eu tenho que manter o alvo, como está aqui escrito em Filipenses. Eu vou seguir para o alvo. Eu tenho que manter esse alvo na minha vida. Eu tenho que buscar aquilo que Deus tem me dado e reservado para mim. E não buscar estar olhando o quê? Para trás. Deixe as coisas que para trás ficam e avancemos para as coisas que estão adiante. Amém, povo de Deus? Amém. Volta lá para o livro de Lucas. Que você já deixou marcadinho aí. Olha o que diz aí a partir do verso 4. Vamos partir para o segundo ponto. Vamos ler do verso 4 ao verso 9. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, pois, sobre os seus ombros, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que tem 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Então, irmãos, o segundo ponto é: importa buscar o que se perdeu. Irmãos, em muitos momentos o cristão tem perdido
E o pior, irmão, do que ter perdido é se conformar com aquilo que perde. E aí, irmãos, nós vamos e paramos e analisamos. O que é que eu tenho perdido, né? Eu, como pastor, não posso aceitar perder uma ovelha do rebanho, né? Eu não posso, irmãos, aceitar não orar. Eu não posso, irmão, não aceitar não estar lendo a palavra de Deus. Eu não posso, irmãos, aceitar não jejuar. E muitas vezes, irmãos, nós temos perdido e não temos buscado aquilo que estamos perdendo. Muitas vezes está se perdendo a qualidade, irmão, de um relacionamento e está se deixando o quê? Perder. É como a areia, irmão, na mão, que ali ela vai se esvaindo pelas brechas dos dedos e a pessoa não está se importando que está perdendo. Irmãos, eu não posso perder o meu relacionamento, a minha intimidade com Deus e estar deixando para lá. Irmãos, não é para perder aquilo que vale a pena. Irmão, não é para se perder aquilo que se tem valor, principalmente valores espirituais, valores morais. Irmãos, a gente não pode estar aceitando. A Bíblia traz uma parábola, ou seja, uma história de um pastor que larga 99 para ir buscar uma, porque ele não podia dizer, deixa essa uma para lá, eu já tenho 99. Mas tudo, irmãos, começa onde? No primeiro passo. Tudo começa com um. Perdi um hoje, vou deixar para lá. Aí amanhã, perde mais um, ainda tem 98. Ou seja, a pessoa acaba se acostumando a quê? A perder. Ela passa, irmãos, a adotar esse hábito ruim, desagradável na sua vida, principalmente na sua vida espiritual, porque ela já se adaptando a perder. Irmãos, não aceite perder, não. Não aceite perder, não. Não aceite, irmãos, não ter aquilo que é de valor. Se nós olharmos em Êxodo 33, no versículo 15, Moisés bate o pé, né, dizendo para o Senhor que não subiria, irmãos, a tomar posse da terra prometida se o Senhor Deus não fosse com ele. Ele nem disse com ele, né, conosco, que ele estava levando um pouco. Por quê, irmão? Porque Moisés não aceitou, irmãos, não está lá. Como é que ele está no deserto, está com a presença de Deus? Ele vai subir para a terra prometida sem a presença de Deus. O que é que vale mais, irmãos? Está no deserto, na presença de Deus, ou na terra prometida sem Ele? Mas tem gente que olha assim e diz, eu prefiro estar onde? Na terra prometida. Que adianta, irmãos, ganhar o mundo e perder o quê? A salvação pessoal. Irmãos, Deus disse para Moisés, olha Moisés, sobe. Se você ler no começo do capítulo 33, ali entre o verso 1 e 2, você vai ver Deus falando com Moisés, olha, sobe que eu vou mandar diante de ti um anjo, porque este povo obstinado é. E aí vocês vão, vai tomar posse lá, vai destruir os amorreus, os jebuseus, os fariseus, os cananeus, tudo que tem eus, o anjo do Senhor vai entrar com providência, vai acabar com tudo. Moisés acerta. Mas aí Moisés diz, Senhor, se eu acho graça aos teus olhos, se o Senhor me conhece pelo meu nome, eu não quero sair daqui se o Senhor não for comigo. Então, irmãos, porque Moisés não aceita, irmãos, não está na presença do Senhor. E a gente tem aceitado, irmão, não estar na presença do Senhor. Tem aceitado, irmão, entrar na casa de Deus e sair do mesmo jeito que chegou, até pior, irmãos. Não tem aceitado, irmãos, não chorar, não se derramar. Deus, eu quero estar na tua presença, eu quero me derramar. Eu quero um coração quebrantado, eu quero uma vida transformada, irmãos. Isso aqui não é shopping, não, aqui é a casa de Deus. No shopping, irmão, muitas vezes a gente tem entrado no shopping vazio e saído o quê? Cheio de coisas deste mundo. E muitas vezes a gente tem entrado na casa de Deus vazio e saído vazio, irmão, sem estar levando nada. Porque a palavra ministrada a pessoa não ouve.
Porque a palavra é dada, irmãos, e a pessoa não toma para si, não ora, não se concentra, não fecha os olhos, não adora, não busca o Senhor. Por quê? Porque tem se perdido tudo isso e tem aceitado. Irmãos, aqui é lugar de adoração. É um lugar onde você vai fechar os seus olhos, vai buscar ao Senhor como se fosse o último dia ou a última oportunidade da sua vida. Mas a gente só quer dar valor quando, irmãos? Quando perde, quando não acha mais, quando a oportunidade, irmãos, já foi suprimida. Tem pessoas no mundo, irmãos, que gostariam de estar vivendo esse momento aqui, de poder ter a paz de buscar a Deus. Tem pessoas que estão buscando a Deus escondido, oprimidos, cansados, sobrecarregados, mas não estão desistindo de buscar ao Senhor. Então, irmãos, muitas vezes, por nós termos a facilidade de acesso, de busca, a gente tem feito o quê? Banalizar. Não, depois eu faço, amanhã eu vou lá hoje, bora Bahia, a vida que segue. Não, eu tenho que dar importância para que tem valor para mim. Se Deus tem valor para você, irmão, se Deus tem valor para ti, você vai priorizar Deus. No Evangelho segundo São João, no capítulo 15, no verso 16, está escrito: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós outros. Deus te escolheu, irmão. Amém. E o que é que você tem feito com essas escolhas? O que é que você tem feito com a escolha? Você foi escolhido por Deus. Deus te chamou. Eu não escolhi não, irmãos. Eu não acordei um dia e disse, hoje eu vou ser cristão, não. Eu vivi promessas, eu vivi uma palavra profética. Eu já contei meu testemunho aqui. Dentro do shopping, um homem olha para mim, um varão olhou para mim, começou a falar em línguas estranhas e disse, você vai ser pregador do Evangelho. Você vai ser ministro da palavra de Deus. Eu todo assustado, envergonhado, e as pessoas passando para lá e para cá o tempo todo, e ele profetizando, botando a mão aqui no meu peito, cheio de autoridade, botando o dedo na minha cara, e eu assustado sem entender nada. Quando pensa que eu penso que acabou, que eu vou sair do shopping, que eu chego na passarela, olha ele de novo, falando de novo. E aconteceu, irmãos, o que aquele homem profetizou. Eu entrei no shopping vazio e saí de lá o quê? Cheio de uma profecia, cheio de uma palavra profética, porque um homem de Deus teve coragem para fazer aquilo que Deus mandou. Pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Dentro do shopping, as pessoas passando, ele ainda falava em línguas estranhas. E eu com os olhos arregalados sem entender nada. E se cumpriu, irmãos, a palavra profética. Por quê, irmãos? Porque ele fez aquilo pelo qual o Senhor chamou ele, que é dar a palavra de Deus. E aí, irmãos, indo para o terceiro ponto, olha o que diz aí, no verso de número 10, do capítulo 15 de Lucas. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que o quê? Que se arrepende. Irmãos, o que é arrependimento? É a tristeza pelo pecado cometido, e não somente a tristeza de cometer o erro ou o crime, mas também o quê? O desejo de abandonar. Desejo de praticar. Arrependimento é diferente de quê? De remorso. Remorso é só o senso de culpa pelo crime praticado. Então, irmão, você veja que o arrependimento e o remorso são coisas que acompanham o ser humano. Então, como você vê no verso de número 10, como está escrito, né? Que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmão, se você tem praticado o pecado,
e esse pecado se torna corriqueiro, né? Depois da prática do pecado, você está tendo remorso e não arrependimento. Porque quando a gente se arrepende e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Eu me arrependo do que pratiquei. Todo homem é pecador, está escrito, né? A Bíblia diz: aquele que diz que não peca, já está o quê? Então, o que é que acontece? Se eu peco, se eu falho, se eu me arrependo. Eu, por exemplo, eu ia para a igreja e eu fumava. Terminava o culto normal, quando eu chegava em casa, pegava um cigarro e ia fumar. Depois que eu terminava de fumar, eu não me sentia bem. Mas eu parei de fumar? Não, continuava fumando. Ou seja, eu não estava tendo arrependimento, eu estava tendo remorso. Mas chegou um dia, irmãos, que eu terminei de fumar, joguei o cigarro no chão, a ponta. Aí eu olhei para ele assim e disse: olha, você foi o último, a partir de hoje eu não vou fumar mais. Aí agora já foi o quê? Arrependimento. Porque, irmãos, eu me arrependi do que fiz e procurei não fazer mais. Ou seja, eu me arrependi. Então, irmão, você veja que a palavra do Senhor diz que há alegria no céu. Os anjos, eles se alegram por um pecador que se arrepende. Se arrepende, irmão, das suas práticas, dos seus erros, das suas falhas, daquilo que não agradava ao Senhor. Então, irmãos, nós, eu, você, desculpa, cada um de nós, irmãos, temos que buscar, irmãos, está fazendo o que essa mulher fez. A Bíblia diz que ela perdeu, ela acende a candeia, pega a vassoura e vai varrer. Porque muitas vezes a pessoa tem perdido o arrependimento. Malmente tem deixado em si o remorso. E olha lá. Então, irmãos, se você perdeu o fio da meada, perdeu essa condição de estar se arrependendo, você tem que trazer a luz. Você tem que buscar: Senhor, a tua palavra diz que o nosso Senhor Jesus é luz. A luz dissipa todas as trevas. A luz revela o que está escondido. Vamos ver, para quem não seja com as minha palavra. Você está em Lucas 15, dê uma ré aí para o capítulo 8. Vamos começar do verso 16. Vamos ler o verso 16, 17 e 18. Lucas 8, 16. Olha o que diz aí, ó. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir a luz. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver, lhe será dado. E qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Então, irmãos, não tem nada oculto que não se manifeste, nem escondido que não seja revelado. Com o quê? Com o quê? Com a luz. Quem é a luz? Então, irmão, está oculto, bota a luz em cima. Está escondido, vai ser revelado. Mas eu preciso, irmãos, pedir. Preciso, Senhor Jesus, revela o que está em mim, escondido. Meu Deus, que venha a ser revelado, que venha a ser colocado para fora. Meu Deus, eu preciso de mudança, eu preciso que as trevas sejam dissipadas. Meu Deus, tira de dentro de mim tudo aquilo que não te agrada.
Meu Deus, eu quero ser um adorador. Meu Deus, eu quero ser uma pessoa de oração, uma pessoa que medita na tua palavra de dia e de noite. Meu Deus, eu preciso buscar do Senhor e da força do teu poder. Por quê, irmãos? É pedindo. Irmãos, nós por nós mesmos, pela nossa carne, a gente não vai querer nada não. Mas se nós pedirmos ao Senhor, Ele diz o quê? Pedir e dar-se usar. Então, irmão, vou pedir ao Senhor, Senhor, eu me arrependo, Pai, me faz me arrepender daquilo que eu tenho feito de errado. Porque realmente só está existindo um remorso, e quando ele chega também. Então, irmãos, para quê? Para que eu alcance salvação. Para que a mão do Senhor se estenda ao meu favor e venha meu benefício. Para que eu tenha a oportunidade de passar pelos portais celestiais. Para que eu me junte aos anjos, arcanjos, querubins, serufins, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, todos declarando num só cântico, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. Eu quero estar lá fazendo parte desse coral. Eu quero poder olhar a face do meu Deus. Eu quero poder conhecer o meu Deus. Aqui eu conheço que eu ouvi falar, eu posso sentir até a presença dele, mas eu não conheço a face do meu Deus. Eu preciso conhecer, irmãos, o meu Deus, mas para eu conhecer, irmãos, eu tenho que ir morar nos esconderijos do Altíssimo. Eu tenho que ir lá ao terceiro céus. Eu tenho que poder, irmãos, adentrar o santuário do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, para eu conquistar isso, eu tenho que começar a fazer aqui na terra. Eu tenho que começar aqui, irmãos, sobre esse chão. Porque quem é que sabe do dia de amanhã? A gente não sabe nem daqui a pouco, irmãos. Infelizmente, a gente sabe que está vivo. E a única certeza que nós temos é que um dia vai morrer. A gente não sabe a hora que vai bater na porta, não. Então, irmãos, aproveite as oportunidades. Se arrependa. Arrependa dos maus caminhos. Se arrependa das práticas dos erros. Não se deixe perder, irmãos, as coisas boas, né? Tem as coisas espirituais e as materiais, naturais, né? Aquelas boas amizades, os bons relacionamentos, os bons trabalhos. Você vê que a gente procura fazer essa análise do que é bom, né? Tem gente que a gente conhece. Eu mesmo trabalhava, tinha clientes que dava até vontade de ser amigo, de tão gente boa que era. Quer dizer, pô, cara, não quer ser meu amigo não? Né? Vamos trocar número de telefone, vamos falar pelo WhatsApp, porque aquela pessoa ali era gente boa, uma conversa boa, uma pessoa legal, uma coisa descontraída, né? Mas tinha outros passageiros que a gente fazia o quê? Se arrependimento matasse e estava muito bom. Deus é mais. Mas sabe no que eu me apegava, irmão? No que eu me consolava? Vai acabar. Eu olhava logo no telefone o tempo da viagem dele. Eu digo, daqui a tantos minutos eu vou me livrar dessa pessoa. Ela vai descer. E graças a Deus, depois que ela descer, ainda fazia uma oração. Que sai daqui, coisa ruim. Se tiver alguma coisa ruim que entrou com essa criatura, que não fica aqui dentro desse carro, não, em nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque é a pessoa desagradável. Então, irmão, você vê que nós fazemos uma análise do que é bom e do que é ruim para a nossa vida. E por que não com as coisas de Deus? A gente analisa as pessoas e eu não vou me autoanalisar. Hoje é dia. O apóstolo Paulo já falou isso lá em Coríntios. O homem examine a si mesmo. Então, irmão, você tem feito o autoexame, o autoanálise? Para a gente finalizar, abra sua Bíblia em Mateus 3. Mateus 3. Vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler do 1 ao 8. Mateus capítulo 3,
do verso 1 diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de quê? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem estava lá? Os fariseus, os saduceus. Estava lá tomando parte. Porque o profeta aqui vem falar a respeito disso para esses homens? Porque eles aparentemente eram pessoas de Deus, eram os religiosos da época. Eles se vestiam como pessoas boas, eles aparentemente eram pessoas boas, mas os frutos deles mostravam o quê? Ao contrário. Por isso que João ele fala, né? Manifeste frutos dignos de arrependimento. Não é só falar, é praticar. Irmãos, nós já conhecemos essa frase que diz, né? A árvore se conhece pelos frutos. Irmão, não adianta ficar falando e não fazendo. A fé não é somente teoria, é prática. Não é só falar, é fazer. Eu não posso dizer: ah, eu estou precisando emagrecer, eu estou precisando cuidar da minha saúde. Ponto. Só fica onde? Na conversa. Quando é que eu preciso tomar uma atitude? Ah, eu vou tomar uma atitude, eu vou caminhar, eu não tenho um tênis, eu vou procurar adquirir um tênis, vou comprar novo, ou vou pedir se alguém pode me dar, ou vou comprar usado, vou lá na OLX ver se tem alguém vendendo usado, porque eu não tenho condição de comprar um novo. Mas você está interessado em quê, irmão? Em resolver. Você vai correr atrás dos seus objetivos. Pronto, conseguir um tênis, porque é recomendável se caminhar ou correr no mínimo com os pés confortáveis, para depois você não desenvolver problemas nas articulações. Então, irmãos, o que é que acontece? Pronto, eu consegui conquistar o que eu precisava, o tênis. Agora o que é que está faltando para caminhar? Você só tomar o quê? Atitude. Você sair daqui da comunidade, minha paradela ali. Vou caminhar, pastor, vou até o parque de exposições e volto. Louvado seja Deus. Nem que eu volte de metrô, mas eu vou e volto. Porque o objetivo é ir e voltar. Imagine, irmão, você tirar todo dia 30 minutos, é o recomendado, recomendações médicas. 30 minutos por dia, todos os dias, no caso de segunda a sexta, ou 1 hora, 3 vezes na semana. Você vai ficar, ó, você vai sentir a diferença. Seu corpo, no início vai ser o quê, irmãos? Ruim, vai ser doloroso, porque tudo no começo vai ser, irmãos. Começa assim, dessa forma, doloroso, é ruim, é desagradável, é desconfortável. Vixe, pastor, eu estou caminhando, eu estou andando com um tênis nos pés e uma cartela de Dorflex no bolso, que eu não estou aguentando não. Mas você vai chegar lá. Depois você vai colher os frutos disso. Você vai recolher, irmãos. Eu tinha uma amiga de trabalho, ela já é idosa. Acho que ela tem 65 anos mais ou menos.
ela corre, ela é atleta. Só de eu ver ela correndo, eu já fico cansado. Eu encontrei com ela tem mais ou menos uns 15, tem um mês. Aí eu falei com ela, disse, querida, você está de parabéns. Que ela, primeira coisa que ela me viu, ela passou logo a mão na minha barriga. Ela disse, você está querendo me dizer alguma coisa? Ela disse, está precisando, né? Ela não conclui as frases, né? Ela disse, eu sei. Aí eu digo, eu tirei o foco de mim e botei o foco nela. Eu disse, parabéns, você. Eu tenho acompanhado você nas redes sociais. Ela corre, ela mostra as medalhas, né? Nas competições que ela participa. Uma senhora, irmão, desse tamanho assim, cabelo branquinho, corre. Ela corre, irmãos, ela faz corrida de 5 e 10 quilômetros. Eu digo, não estou correndo 500 metros. Ela corre 5 quilômetros. Então, irmãos, mas ela está tendo uma vida o quê? Saudável. Ela está procurando fazer. Ela, irmãos, pelo menos a nível de esporte, é um referencial. Se fosse a velhinha consegue, eu consigo também. Se ela está desse jeito, eu não posso chegar lá. Não, irmãos, mas eu não tenho que ficar só. Que dia que a gente gosta de começar a caminhar? Toda semana tem segunda. Segunda-feira eu começo. Amanhã eu vou lá hoje. Eita, segunda-feira não deu não, porque choveu. Já acordei tarde. Eu estava muito cansado do final de semana. Por que, irmãos, as justificativas prevalecem? Porque lá no fundo eu não estou querendo correr banana nenhuma. Eu não estou querendo caminhar banana nenhuma. Eu só estou de quê? De conversa fiada. Muita segunda-feira. Não coloquei aonde? No coração. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque assim também, irmãos, muitas vezes é com as coisas de Deus. Muitas vezes é só conversa fiada. Eu tenho falado, eu tenho a consciência da necessidade, mas eu não tenho colocado o quê? Em prática. Eu não tenho colocado no meu coração para que aquilo aconteça, para que aquilo passe a existir na minha vida. Eu coloquei no meu coração que eu quero andar de moto agora, mas eu sei que para eu conquistar a moto, primeiro eu tenho que conquistar a habilitação para a moto, porque para carro eu já tenho. Eu tenho que adicionar categoria. Eu vou orar ao Senhor, Senhor, eu preciso de uma moto. Ou Senhor, me dê uma moto. Porque a primeira coisa que Ele vai me responder é o quê? Você está preparado para isso? Para tal? Não, irmãos, eu vou me preparar. Eu digo, Senhor, me dá condição de eu tirar a habilitação. Aí o Senhor vai me dar condição, eu vou tirar a habilitação. Depois da habilitação, eu vou dizer, Senhor, eu quero uma moto. Aí ele vai perguntar, por que você quer uma moto? Não é igual quando o funcionário ele vai pedir aumento ao patrão. A primeira coisa que o patrão vai perguntar, por que eu tenho que te dar uma moto? Você tem que estar indo já o quê? Preparado. Você já tem que ir embasado com recursos e justificativas que justifiquem você receber um aumento. Quando o seu patrão perguntar, por que eu tenho que te dar um aumento? Aí você vai dizer, não, porque quando eu cheguei aqui eu só tinha o 2º grau, mas hoje eu já sou graduado, sou bacharel em administração, já estou fazendo pós-graduação, né? Porque eu não chego atrasado, eu faço aquilo que o Senhor me disse que é para fazer e além, porque o bom certo é esse, irmão. Não é aquele que faz somente o que se manda não, mas aquele também que se precisa ser feito. Porque tem pessoas que ela chega na empresa, ela diz, eu sou paga só para fazer isso. Ela só vai fazer aquilo porque ela disse que só é paga para fazer aquilo. Mas o dinheiro, com certeza, ela quer o quê? Diferenciado. Ela não faz diferenciado, mas ela quer se beneficiar de maneira diferenciada. Como é que pode isso? É assim. Então, irmãos, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que ter uma justificativa. Então, eu vou apresentar as justificativas ao meu chefe. Pelo menos, irmãos, ele não vai ter nada para se apegar. Porque se eu disser assim, Senhor,
eu quero uma promoção, eu quero um aumento. Aí ele vai olhar e vai dizer logo, esse cargo que eu poderia te dar requer uma graduação. Mas ele já não vai mais te dizer isso porque você já chegou a ele apresentando que você já está o quê? Graduado. Você, meu irmão, você vai tirar todos os argumentos que ele poderia usar contra você. Então, meu irmão, você vai estar justificado. Ele pode não dar se ele não quiser, mas não porque você não está o quê? Capacitado. Então, irmãos, o Senhor, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita quem ele escolhe. Então, irmão, você é capacitado, você é capaz. Você é capaz de vencer, você é capaz de prevalecer, você é capaz, irmãos, de dar continuidade nos projetos. Bota no seu coração. Você só precisa desejar para que as coisas aconteçam. E aquilo que está no seu alcance, você faça. Aquilo que foge do seu alcance, aí você vai contar com Deus. Porque quem vai te justificar é o Senhor. Quem te abençoa é Deus com toda a sorte de bênçãos, irmão. As janelas estão abertas aí, derramando bênçãos espirituais sobre a minha, a sua, a nossa vida. Chuva de bênçãos sobre nós. Mas, irmãos, você tem que fazer por onde? Irmãos, não busque a bênção, busque o abençoador. Busque o galardoador, irmãos, aquele que te faz prevalecer mediante as batalhas. Amém, povo? Então, para concluir, irmãos, o religioso busca a Deus porque tem medo de ir para o inferno, mas o filho de Deus busca um pai porque não suporta a ideia de ficar longe dele. Vou repetir. O religioso busca a Deus porque tem medo de ir para o inferno, mas o filho de Deus busca um pai porque não suporta a ideia de ficar longe dele. Amém? Graças a Deus. Podem dar uma salva para Deus. Pois é, irmãos. Graças a Deus que a gente não pode não, né? Nós não temos megas estruturas. Eu espero que Deus me permita chegar lá, né? De ter cadeiras aconchoadas, confortáveis, ar-condicionado, né? Toda uma estrutura para receber cada vez melhor o povo de Deus. Mas uma coisa me consola, irmãos, que pelo menos nós temos o que é de mais valia e de mais importante, que é a palavra de Deus. Né? Você não vai sair daqui com qualquer coisa, né? Como eu, pastor Lucas, a gente aprendeu e procura colocar em prática. Essa palavra, para poder, irmãos, ser ministrada hoje, eu estou desde quinta-feira estudando. Palavra de sexta. A palavra de hoje chegou primeiro que a palavra de sexta. O download do celestial chegou primeiro de hoje. Eu digo, Senhor, mas eu tenho que falar sexta-feira primeiro. Aí chegou a de sexta. Mas eu estou desde quinta-feira, irmãos, trabalhando para trazer essa mensagem na igreja. Lendo a Bíblia, estudando, né, para poder trazer uma mensagem para você de qualidade. Né? Para você, por quê, irmão? Porque você é ovelha. Ovelha, ela come alimento específico. Ela come ração ou grama. Porco não. Porco que você joga lá no curral, ele come. Então, irmãos, vocês são ovelhas. Né? Você é nação eleita, é o escolhido. Não aceite comer qualquer coisa. Não aceite. Às vezes vai assistir uma palavra na televisão ou vai visitar uma igreja, um evento e a pessoa lá prega qualquer coisa. Você vê, irmãos, que a pessoa ela não se preparou para ministrar a palavra do Senhor. Então, não aceite que te dê qualquer coisa. Né? Seja diligente, né? Busque qualidade,
busque comer coisas boas. Isso não é somente no espiritual, mas também até no físico, no material. Né? Procure comer com qualidade. Trate o alimento com respeito. Né? Porque você tem um alimento sobre a sua mesa, porque Deus te abençoou para você ter. Então tenha respeito pelas coisas em nome de Jesus. Vamos orar, povo de Deus. Te convido a ficar de pé para nós orarmos, buscarmos ao Senhor nesta manhã, fechando os nossos olhos, abrindo o nosso coração, elevando o nosso pensamento aos mais altos céus, bendizendo e exaltando o santo e majestoso nome do Senhor, em nome de Jesus.